Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia Belotti e eu sou nutricionista e eu acredito numa nutrição mais empática e com menos dieta. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje aqui. Na verdade, o meu papo hoje é muito mais com outros profissionais da minha área. Você que é nutricionista ou que é estudante de nutrição e tem vontade de trabalhar principalmente na área clínica ou no atendimento a pessoas. Eu queria perguntar para vocês uma coisa muito importante. Vocês sabem que as dietas não funcionam? Eu sei que parece uma coisa meio rígida de se falar, principalmente para quem está na graduação e está ouvindo exatamente o oposto disso nas aulas. Mas é uma realidade. Dieta não funciona para a promoção de saúde. A dieta até funciona quando você tem um objetivo muito específico a curto prazo. Então, se chega um paciente para você que quer fazer um projeto verão agora para janeiro, ou um paciente chega para você que ele quer uma barriga tanquinho para uma competição de biquíni que vai ter daqui a 3 meses, ou é uma noiva que quer se sentir mais bonita num vestido de noiva daqui a 6 meses no casamento, para isso a dieta até funciona, a curto prazo ela funciona. Você pode passar uma dieta se a pessoa quer emagrecer, quer ter essa estética diferente, ela provavelmente vai emagrecer caso ela faça aquilo que você propôs para ela no plano alimentar, mas tem tempo definido. As chances dela ganhar esse peso de volta ou às vezes até engordar mais do que antes são muito grandes, tá? Então, se você está trabalhando com esse tipo de paciente, com esse tipo de linha, talvez esse papo que a gente vai ter não seja para você. Agora, se você é como eu, que tem um interesse mais genuíno na saúde do seu paciente, que acha que resultado se atinge quando o paciente sai do seu consultório com uma mudança de hábitos que ele vai levar para o resto da vida, quando você acredita que o mais legal de tudo é o seu paciente não voltar porque ele atingiu uma certa autonomia em relação à saúde e ao corpo dele e isso é o seu objetivo com ele, então esse papo é entre a gente. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu acredito numa nutrição com não prescrição de dieta, não prescrição de plano alimentar. E eu acredito nisso porque eu acredito de verdade que as dietas não funcionam. E não sou só eu que acredito nisso, as pesquisas científicas acreditam nisso também. Existem várias e várias pesquisas que falam sobre a eficácia, principalmente a longo prazo das dietas. E eu não estou falando de uma dieta específica, eu estou falando de dietas de uma forma geral. O que eu considero dieta? É o nutricionista entregar para o paciente um plano alimentar que diz para aquele paciente o que ele tem que comer, que horas que ele tem que comer e quando que ele pode, por exemplo, comer X ou Y e o que ele não pode comer de jeito nenhum. Então isso se encaixa na verdade em todas as dietas que a gente tem por aí, seja uma dieta low carb, seja uma dieta plant-based, seja uma dieta disfarçada de reeducação alimentar, mas que também o nutricionista está passando para a pessoa o controle da alimentação dela, tanto da qualidade quanto da quantidade. Todas essas dietas, os estudos mostram que estão meio que no mesmo balaio, que é esse balaio da pessoa não ter autonomia por aquilo que ela come, ou pelo quanto ela come, ou pelo como ela come. E as pesquisas falam em porcentagens maiores de 80% de não sucesso das dietas. Tem pesquisas que falam em mais de 90% de fracasso das dietas. E o que é esse fracasso das dietas que a gente chama? É um ciclo de reganho. Como funciona esse ciclo de reganho? Pode-se falar ciclo de reganho ou ciclo da dieta. A pessoa começa a fazer essa dieta, como foi mandada, faz muito direitinho e realmente a curto prazo ela perde peso. E normalmente ela perde inclusive bastante peso. Existe um momento pico dessa perda de peso ou da manutenção desse peso perdido que acontece com mais ou menos 6 meses de tratamento. Então legal, a pessoa perdeu, a pessoa manteve de repente aquilo que ela perdeu, mas a partir daí começa um reganho gradual desse peso. Muita gente com 1 ano depois de ter começado a dieta já voltou para o peso inicial e às vezes até engordou mais do que estava antes de procurar o tratamento. E com 5 anos
é mais de 90% das pessoas que vai voltar para aqueles hábitos antigos e para aquele peso antigo e às vezes engordando mais ainda do que antes. 90%, mais de 90%. E alguns estudos ainda falam que dentro desses 10% de pessoas que conseguiram se manter, existem muitas que na verdade desenvolveram um transtorno alimentar, então elas podem até estar conseguindo manter um determinado peso ou estão conseguindo continuar mais magras, mas de uma forma totalmente não saudável. Então elas também não preservaram a saúde, né? Elas podem ter preservado o peso, mas não preservaram a saúde. Então esse é o que a gente chama de ciclo de reganho, sempre a mesma coisa. E eu vou, para explicar melhor esse ciclo, dar um exemplo prático. Vamos supor que tem uma menina de 15 anos, ela tá se olhando no espelho, ela tá se achando meio gordinha, com umas gordurinhas nos lugares que ela não gosta, a autoestima dela tá super baixa e ela resolve que então é hora dela procurar um nutricionista para conseguir fazer uma dieta e perder essa gordura. Então ela chega no consultório do nutricionista, ele vai ouvir o que ela tem a dizer, ele vai fazer uma anamnese, vai pesar, vai medir o IMC dela. A partir desse IMC ele vai definir, olha, realmente você precisa perder tantos quilos, vamos fazer uma dieta. E passa um plano alimentar para essa paciente. De novo, não interessa qual plano alimentar que ele vai passar, porque isso é o referencial teórico lá do nutricionista que ela procurou. Mas vai passar um plano para ela seguir. Essa menina vai para casa dela e vai começar a fazer essa dieta. De começo, ela vai super bem. Então, na primeira semana, ela perdeu 2 quilos, comemora. Na segunda semana, perdeu um pouquinho menos, mas continua perdendo. Enfim, realmente ali no final de um mês, ela perdeu 4 quilos e volta para o retorno com o nutricionista. Chegando, a primeira coisa é sobe na balança, vamos ver esse resultado. E a hora que ele vê que ela realmente perdeu 4 quilos, ele fica super feliz, ela vira #orgulho da Nutri. E aí ele fala, então vamos continua com esse plano, tá dando super certo, continua assim. Tudo bem, ela vai para casa e continua seguindo ali o plano alimentar, tá animada. Só que por algum motivo, naquela semana, ela não perdeu mais tanto. E aí já começa aquela sensação de, nossa, o que será que eu fiz de errado? Não, semana que vem eu não vou errar uma quantidade, eu vou pesar cada peito de frango grelhado que eu for comer. E aí ela faz, mas, nossa, perdeu 100 gramas na semana. Aí ela já pensa, 2 semanas do maior esforço para eu perder 100 gramas. Esse fim de semana, quer saber? Eu acho que eu vou comer tudo que eu quiser naquela festa, porque não tá adiantando mesmo. E aí começam os pequenos episódios de compulsão que ela vai ter nesse processo. Enfim, resumindo, vocês já devem ter escutado essa história muitas vezes, podem já ter vivido essa história algumas vezes e podem conhecer gente da família, conhecer amigos que passaram por isso muitas vezes. Mas essa menina vai voltar no nutricionista e aí ela vai chegar cheia de vergonha e ele vai falar, pronto, vamos lá pesar e tal, como que foi sua semana? Sobe na balança e de repente ela, sei lá, engordou meio quilo. Tudo bem, o nutricionista, ele é um nutricionista legal, ele não vai dizer que foi culpa dela, apesar de no fundo, ele ter certeza que alguma coisa de errado ela fez. E ele vai falar, não, vamos, eu tô achando que você tá precisando de um incentivo extra, vamos passar umas mudanças aqui na sua dieta para de repente dar um choque no seu metabolismo? Passa essas mudanças na dieta, fala para ela assim, bom, agora é isso, essa semana vamos lá, foco, força, fé, eu sei que você consegue, você é demais, você é incrível, lembra do que aconteceu na primeira semana, como que estava seu mindset ali na primeira semana, enfim, faz aquela conversa motivacional legal e a paciente vai para casa. Chegando em casa, ela faz 2 dias daquela dieta modificada, mas aí ela já tá super desanimada mesmo, ela já tá achando que ela não consegue nunca fazer, ela tá se olhando no espelho e vendo que nada mudou, ela tá quase há um mês e tanto indo no nutricionista e nada mudou e aí ela desiste. No momento que ela desiste, ela começa a engordar de novo, porque assim, ela
fez mais de um mês de restrições alimentares, então agora ela vai ter um monte aí de compulsão por determinadas coisas que ela cortou nesse meio termo, que ela restringiu nesse tempo que ela passou fazendo a dieta. E aí ela vai se olhar no espelho, ela vai se sentir ainda mais feia, ainda mais gorda, culpada, totalmente desmotivada e com a certeza de que tem alguma coisa de errado com ela e que a única forma dela conseguir consertar isso que tem de errado com ela é fazer uma outra dieta. Então ela vai voltar naquele nutricionista ou muito provavelmente vai procurar um outro nutricionista para começar uma outra dieta diferente e uma nova tentativa. E isso é o que eu chamo de ciclo, porque ela vai começar a dieta e a dieta vai ter provavelmente esse mesmo resultado por muito tempo, tá? Provavelmente 10 anos depois ela vai estar ainda procurando nutricionistas para resolver essas questões. Aí você me fala, mas aí é culpa do nutricionista que ela não conseguiu fazer? Não é culpa do nutricionista e não é culpa dela, é culpa do método, é culpa do fato de que é dieta e a dieta não funciona. A dieta acontece isso para 90% das pessoas. Não funciona, é um método a questão. Eu acho até engraçado, porque vocês já repararam que dieta é o único método de tratamento dentro da área da saúde que as pessoas não culpam o método, elas culpam as pessoas. Então, você conhece uma amiga que foi no nutricionista, pode ser até essa menina do caso anterior, foi no nutricionista, emagreceu um pouquinho e depois não conseguiu emagrecer mais, voltou a engordar. Quem é o culpado disso? Foi ela. Ela que não fez direito. Eu vi que ela estava tomando uma Coca-Cola numa festa. Olha, eu vi que ela continuou comendo brigadeiro. Ela foi muito preguiçosa de ir todos os dias na academia. Era só ela fazer direito que ela ia conseguir, nossa, tá magrinha. Ela ia conseguir estar super bem. As pessoas têm essa mentalidade de que a culpa, quando não funciona a dieta, é do paciente. Mas é assim só em relação à dieta. Vocês já repararam isso? Eu vou dar um exemplo que vocês vão conseguir ver mais claramente o porquê que eu tô falando disso. Vamos supor que eu tenha dor nas costas. Eu tô com muita dor nas costas, tá difícil fazer minhas tarefas do dia a dia, eu não aguento mais, eu resolvi procurar um médico. Então eu vou no ortopedista. O ortopedista vai falar assim, nossa, realmente, essas dores elas são mesmo muito limitantes, a gente não consegue fazer as coisas. Faz o seguinte, toma por um tempo um anti-inflamatório e procura uma acupuntura para você. Tá ótimo. Vou para minha casa, tomo o anti-inflamatório da melhor forma possível, procuro o acupunturista, ele faz a acupuntura e até deu uma melhorada de início, mas passou um tempo as minhas dores nas costas voltaram. Aí a pessoa vai me perguntar, nossa, mas você não tinha procurado um médico? Eu vou falar assim, pois é, eu acho que esse anti-inflamatório que ele me passou não era muito bom, porque não fez nenhuma diferença para mim. E a acupuntura não funciona, o método não funciona, não adianta. Pelo menos para as minhas dores, não sei você, mas pelo menos para as minhas dores, a acupuntura não funcionou. Ninguém em nenhum momento vai achar que você pode não ter tomado o anti-inflamatório no horário certo ou na quantidade certa que o médico mandou. Ninguém vai pensar, nossa, eu acho que esse médico não conhece sobre anti-inflamatório. Ninguém vai pensar assim, eu acho que você não foi na acupuntura como você tá me falando que foi, hein? Tem certeza que você foi? De final de semana você foi também? Foi todos os dias? Não rolou uma preguiça aí de ir na acupuntura? Ninguém pensa isso. As pessoas só pensam isso de quem tá fazendo tratamento pro peso. As pessoas só pensam isso de quem tá fazendo dieta. Concordam? Então, existe uma questão cultural dentro da área da saúde muito forte com dieta, de que a culpa é total dos pacientes e viver essa culpa, viver com essa autorresponsabilidade, com essa baixa autoestima é um dos motivos de por que as dietas não funcionam. É muita pressão em cima das pessoas. A dieta vai virar para a pessoa e falar assim, bom, fisiologicamente, pensando aqui nutricionalmente, para o que o seu corpo precisa de uma forma biológica, toma, você precisa comer isso. Mas a nossa saúde não é assim preto no branco. A nossa saúde não é assim ou tudo ou nada como são as dietas. Entende que a dieta é ou tudo ou nada? Ou você faz isso, ou você não tem nada, ou você não fez nada, ou não funcionou, ponto, acabou.
A nossa saúde não é assim. A gente precisa urgentemente reavaliar o nosso conceito de saúde como algo numérico e como algo totalmente ou tudo ou nada, ou saudável ou doente. Ah, o gordo é doente, o magro é saudável. É tudo muito preto no branco, sendo que nós não somos. Os seres humanos não são assim em nenhuma instância. Então, por que, de novo, que esse método é complicado? Por que o método que eu digo dieta? Porque ele está cuidando do fisiológico da pessoa. O fisiológico é uma das facetas da saúde da pessoa. A gente tem mais um monte. A gente tem o mental, a gente tem o emocional, a gente tem o social. Então, se você não começar a olhar para todas as facetas dessa pessoa na hora de cuidar da saúde dela, você não vai ter sucesso. Eu entendo, nós somos nutricionistas, então de repente não seria o caso da gente fazer uma equipe multidisciplinar para tratar dessa pessoa? Nossa, seria incrível fazer uma equipe multidisciplinar, mas mesmo você, na hora de falar sobre a alimentação dela, que é o seu foco, é o que a gente vai falar como nutricionista da alimentação, você pode falar de mais aspectos dentro da alimentação, você deve falar de mais aspectos, não só o que ela come, mas é muito importante também falar sobre como ela come e também é muito importante a gente falar sobre o porquê ela come. Então, ouvir o paciente e entender que ele é muito mais do que número é fundamental para você ter um atendimento de sucesso, para você ter o seu paciente atingindo o objetivo dele. E por que eu falo de número? A gente brinca, né, na nutrição, na graduação, na faculdade, que quando você procura uma graduação de nutrição, você não imagina que você vai trabalhar com matemática e com cálculo, e é só isso que a gente faz. Pensa, o paciente vai lá e você vai medir o peso dele e a altura dele. Então você está trabalhando com números. Com isso você vai calcular o IMC dele, mais números. E esse IMC você vai classificar como? Com uma classificação numérica que vão te passar para definir ali, nossa, ele está com sobrepeso, ele está com obesidade, classificação numérica. Aí você vai falar para o paciente, ótimo, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma dieta. Nessa dieta tem contagem de calorias, contagem de macronutrientes, principalmente contagem de carboidrato dentro desses macronutrientes. Você vai falar para o paciente, seria legal você se exercitar, sabe o que é legal? Você fazer 10 mil passos por dia, mais números. Isso é tudo, nós estamos falando número, e as pessoas, elas não são ciência exata. A gente não é ciência exata. A gente é ser humano, tem muitas outras coisas envolvidas nisso. Você chega uma pessoa na sua frente, você olha, mede que o IMC dela é de, sei lá, 29 quilos por metro quadrado. Essa pessoa está com sobrepeso. Isso significa que ela está doente. Significa, gente. Mesmo uma pessoa que está dentro de uma faixa classificatória numericamente de obesidade, isso significa que ela está doente? Não necessariamente, você tem que entender muito mais sobre ela para chegar nesse diagnóstico. E é por isso que as dietas não funcionam, porque a gente está falando de uma coisa muito restrita. A gente está falando só daquilo que ela come. Um outro motivo que eu acredito que faz com que não funcione dieta é porque, para mim, é muito claro, e as pesquisas corroboram isso que eu vou falar, sempre que a gente restringe, a gente gera uma compulsão. Sempre. Quando alguém fala para vocês, olha, você pode comer qualquer coisa, a única coisa que você não pode comer é chocolate. De jeito nenhum você nunca mais vai poder comer chocolate. Dá vontade de comer o quê, gente? Dá vontade de comer chocolate. E pode ser que você consiga uma força de vontade dentro de você para ficar sem esse chocolate por um período de tempo. Mas a hora que você colocar um chocolate na boca, você vai comer sem nem ao menos parar para pensar o quanto você está comendo ou se aquele chocolate está gostoso mesmo ou não. Compulsão acontece por causa disso. Quando mais você restringe, mais na hora que a pessoa não consegue sustentar essa restrição, porque isso vai acontecer, ela não vai conseguir sustentar por muito tempo essa restrição, a hora que ela for comer, ela vai comer de uma forma mais compulsiva. Não tem jeito. Pessoas que fazem dieta e têm uma mentalidade de dieta pela vida toda, você percebe que na hora que vai comer uma coisa que é um alimento que acredita que é proibido, não consegue comer só aquilo que vai deixar a pessoa satisfeita.
não consegue comer só aquele pouquinho com prazer. Por quê? Porque está acostumada com esse ciclo. É o ciclo da restrição e da compulsão. É o ciclo da dieta, é o ciclo do perdi, reganhei, fui fazer outra dieta. Perdi, reganhei, fui fazer outra dieta. Dá para quebrar isso. Dá para quebrar isso. Como? Como que a gente faz para quebrar isso? Existem muitas formas, gente. Hoje tem muita gente falando sobre trabalhar com não dieta, trabalhar de uma forma não prescritiva. São várias ferramentas, são muitos autores muito legais que estão trazendo métodos que dão muito resultado a longo prazo. Dão muito resultado. E eu entendo, nossa, é uma coisa muito diferente, é uma novidade e eu me proponho a trazer para vocês muitas dessas ferramentas, eu me proponho a trazer para vocês muito desse conhecimento que está espalhado por muita gente, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, porque muitos profissionais já estão percebendo isso, de que não está dando resultado. A forma como nós estamos fazendo não está dando resultado. E tem muito conhecimento legal, embasado em ciência, que junta ferramentas da nutrição, ferramentas da psicologia, ferramentas multidisciplinares para trazer um resultado mais duradouro para o paciente quando ele aparece numa consulta e tem uma demanda alimentar, ok? Antes de mais nada, gente, eu não estou falando aqui, queria deixar bem claro, daquele paciente que tem uma demanda alimentar que requer clinicamente que ele faça alguma restrição. Então é lógico que eu não estou aqui falando do paciente celíaco que vem com a restrição de glúten. Isso não significa que eu não vou passar para ele essa restrição de glúten, é lógico que eu vou passar. Eu estou falando do paciente que não tem essa restrição clínica, mas que acredita que para conseguir chegar no saúde, que na nossa cultura e dentro da área de saúde significa corpo magro, ele precisa se restringir porque ele precisa emagrecer a qualquer custo, tá? Só queria dar esse parênteses para deixar claro de que isso não se aplica para 100% dos nossos pacientes dentro da clínica, mas para a grande maioria. E mesmo para esse paciente que você vai ter que passar uma orientação com alguma restrição clínica que ele tenha, existem formas e formas de se fazer isso e motivar o paciente a realmente seguir isso porque é o melhor para a saúde dele e porque ele quer levar uma vida longa e saudável e feliz e cheio de energia, tá? Então só terminando esse parênteses e voltando, eu me proponho a trazer para vocês muitas dessas ferramentas super mastigadas, eu quero que vocês entendam. E por que eu tô me propondo a fazer isso? Porque eu acredito que uma nutrição diferente é possível, eu acredito que a gente consegue quebrar esse ciclo que já dura muitos anos. Gente, a gente nunca soube tanto sobre alimentação e nutrição como a gente sabe hoje, nunca. A gente nunca teve tanta informação sobre tudo. As pessoas não falavam em carboidrato, proteína, lipídio há alguns anos. As pessoas falavam simplesmente em comida. A gente tem muita informação. Isso significa que a gente está muito mais saudável? Pelo contrário. Pelo contrário. Só ter a informação, a pessoa simplesmente só saber o que ela precisa comer, não é suficiente. Então a gente tem que dar mais. A gente tem que dar motivação. A gente tem que mostrar para ela que a gente está aberto a ouvir, a gente tem que mostrar para ela que a gente não vai julgar o caráter dela ou mesmo a saúde dela simplesmente olhando para ela ou olhando um número. A gente tem que tirar a pressão do peso da mesa na hora que a gente for sentar para conversar com essa paciente. E aí sim a gente vai falar de determinadas mudanças de hábitos graduais que o paciente pode fazer para realmente viver a sua melhor e mais saudável vida e mais feliz vida. Tá? Então eu quero saber se você vem comigo. Eu vou gravar outros vídeos para vocês, cada vídeo trazendo uma ferramenta, um conhecimento, um insight, uma dica de livros, porque eu quero que você também entenda e comece a praticar isso dentro do seu consultório ou futuramente no seu consultório para a gente quebrar logo esse ciclo, porque não está funcionando, não está dando certo e não está dando resultado. Para começar, eu vou deixar aqui para vocês
Já uma ferramenta de presente é um diário alimentar, mas não é um diário alimentar daquele que a gente vê na graduação, onde a pessoa coloca ali a data, qual foi a refeição e o que ela comeu pura e simplesmente. É um diário alimentar que já vai começar a levar em consideração um dos aspectos mais fundamentais da abordagem não prescritiva dentro da nutrição, que é a noção de fome e saciedade, a percepção da própria pessoa sobre a sua fome e sobre a sua saciedade. Então, pode pegar, esse é uma ferramenta, esse diário, você vai simplesmente imprimir e poder usar no seu consultório. Eu vou falar sobre ele num próximo vídeo, muito detalhadamente, tanto a importância dessa ferramenta, sobre como você pode utilizar essa ferramenta da melhor forma possível dentro do seu consultório, mas já vai pegando para você, já salva para você ter e simplesmente poder usar com seus pacientes. Você pode até já começar a usar da forma intuitiva que você acreditar que seja interessante. E eu vou trazer muito mais coisas, tá? Porque eu realmente acredito que uma nova nutrição é possível. E assim, não tenho medo de uma nutrição em que o paciente vai embora com a autonomia e ele não vai voltar mais no seu consultório no final do tratamento. Não achem que isso significa que você não vai mais ganhar dinheiro com aquele paciente. Eu não tô falando que não é... Quando você se preocupa com a saúde do paciente, isso não significa que você não se preocupa com o seu valor como profissional e você não se preocupa que essa é a sua profissão e é isso que é o seu sustento e você merece ganhar dinheiro por esse seu trabalho. Não estou falando que você não tem que se preocupar com isso. É muito pelo contrário. O paciente que vai embora do seu consultório e ele não tem resultado, esse paciente não vai voltar. Talvez ele volte uma vez, mas ele não vai obter resultado de novo, então ele não vai voltar, ele vai procurar um outro profissional da próxima vez. E ele, quando for perguntado como que foi o seu processo com aquele nutricionista, com aquela nutricionista, ele vai falar, não deu certo, eu acho que a dieta que ele passou, eu não consegui fazer, não é uma dieta pra mim, eu fui isso, aquilo, então ele não vai te indicar. Agora, quando o paciente sai do seu consultório com resultado e satisfeito com o que aconteceu, esse paciente ele pode não voltar mas ele vai trazer os filhos, ele vai trazer os amigos, ele vai falar na internet, ele vai ter um relacionamento com você que é pro resto da vida, um relacionamento de gratidão, um relacionamento de obrigado por me trazer isso, obrigado por me respeitar, obrigado por ter tido essa empatia comigo. Então é isso que faz com que ele te mostre, com que ele queira realmente indicar o seu trabalho para outras pessoas e chame outras pessoas. Na área da saúde, não adianta a gente fazer propaganda, não adianta a gente botar um outdoor na rua com a nossa cara e dizer vem, que vai dar tudo certo com você quando você for no meu consultório. O que acontece dentro da área da saúde é referência. Eu me indiquei fulano, que indicou ciclano, porque, nossa, um amigo foi lá e realmente esse profissional é ótimo e atendeu super todas as necessidades que ele teve, que o paciente teve. Então não se preocupem com isso, que você quer que seu paciente seja autônomo sobre a saúde, sobre o corpo dele, porque é assim que ele vai te trazer muito mais gente. Porque você é um profissional que valoriza a saúde dele e você é um profissional que valoriza ele. E eu vou encerrar falando uma última coisa. Gente, falem, se vocês nunca falaram, para uma única pessoa, um único paciente que passou a vida toda tendo problemas com o peso, passou a vida toda rejeitando o próprio corpo, passou a vida toda se sentindo culpado sobre a situação dele. Fala para esse paciente que o peso dele não é um reflexo da saúde dele. Você não considera que seja um reflexo da saúde dele direto. 2, que o peso dele não é um reflexo do caráter dele. Não é culpa dele, não é culpa dele. Ouve esse paciente, ouve o que ele tem para te contar, escuta, ao invés de ficar seguindo um roteiro numérico, escuta esse paciente, faz isso com um paciente. E você vai ver que esse paciente vai ser grato a você, provavelmente vai até chorar na sua frente, porque ninguém nunca falou isso para ele. Ele passou por vários profissionais, nenhum profissional falou isso para ele, você pode ter certeza absoluta. Então isso é
a coisa mais rica de você fazer uma nutrição mais empática. É você entender que você realmente pode fazer diferença na vida daquela pessoa. É a partir desse relacionamento via amor, é a partir do paciente começar a gostar dele mesmo e se amar e não achar que ele é um fracassado e não se odiar. É a partir daí que a mudança dele vai acontecer. A mudança não parte do ódio. Eu falo isso tanto para as pessoas, mas tanto, porque eu acredito que a mudança não parte de você se olhar no espelho e se odiar. A mudança parte de você se olhar no espelho e se amar, porque a gente só cuida daquilo que a gente ama. Então, faço esse convite para vocês. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o diário alimentar para vocês entenderem essa ferramenta, mas já vai pegando, já vai baixando aí no computador de vocês. E obrigada por terem me ouvido. Até a próxima. Um beijo.